Olá, vamos refletir os dons do Espírito Santo. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade e o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, versos 6 e 8. Além desse texto de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta outra lista de dons espirituais em 1 Coríntios 12, verso 8 a 10, e do verso 28 ao verso 30, e Efésios 4, verso 11. Em todas elas, fica claro que o Espírito Santo concede habilidades espirituais a todos os crentes, capacitando-os a servir a igreja no cumprimento da missão. Nem todos recebem o mesmo dom, e nenhuma habilidade deve ser ignorada ou subestimada. Todas são essenciais, assim como cada parte do corpo tem sua função indispensável. Os dons espirituais não são uma recompensa pelo trabalho realizado, mas ferramentas concedidas pelo Espírito a fim de nos capacitar para o serviço cristão. Cada dom deve ser usado para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. A palavra revelada nos traz boas instruções a respeito dos dons do Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreveu: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4, verso 10 e 11. O Comentário Bíblico Adventista, Casa Publicadora Brasileira, edições 2014, volume 6, página 847 e 848, apresenta um resumo de alguns dons espirituais. Primeiro, o dom da sabedoria. A pessoa que possuísse esse dom não era apenas sábia, mas também capaz de transmitir a sabedoria a outros. Segundo, o dom da palavra do conhecimento, a habilidade de aprender a verdade espiritual e apresentá-la de forma ordenada. Terceiro, o dom da fé. Esta não é a fé que todo cristão possui. É um tipo especial de fé que capacita o possuidor a fazer coisas excepcionais para Deus. Quarto, dons de curar. As pessoas com esse dom recebiam conhecimento e direção divinos para curar apenas aqueles a quem Deus lhes indicava. Quinto, o dom de operações de milagres. Este era um dom especial executado sob direcionamento divino. Contudo, é privilégio de quem não o possui orar por intervenções miraculosas e ter suas orações atendidas, se for essa a vontade de Deus. Sexto, o dom de profecia. Poder para falar com autoridade, como porta-voz de Deus, seja prevendo o futuro ou declarando a vontade de Deus para o presente. Sétimo, o dom do discernimento de espírito. É a habilidade de distinguir entre inspiração divina e contrafação. Oitavo, dom de variedade de língua. Capacidade de falar idiomas de outras nações desconhecidas por quem as falava. Atos 2, versos 7 e 8. E nono, o dom da capacidade para interpretá-las. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que dois, ou quanto muito três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. O testemunho inspirado também nos traz boas instruções a respeito dos dons espirituais. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas quão pouco é apreciado essa promessa. Quão raramente o poder do Espírito é sentido na igreja, e quão pouco se fala do seu poder perante o povo. O Salvador declarou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Atos 1, verso 8. Com o recebimento desse dom, todos os demais seriam nossos, pois devemos recebê-lo segundo a plenitude das riquezas da graça de Cristo, que está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade que tem para receber. E recebereis poder
Casa Publicadora Brasileira, 1999, 31 de julho. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. A igreja é seu jardim, adornado de uma variedade de árvores, plantas e flores. Ele não espera que o isopo atinja as proporções do cedro, nem a oliveira a altura da majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso ou intelectual, mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas. Se elas trabalharem com humildade, confiando nele, dons diferentes são concedidos às pessoas diferentes, para que os obreiros sintam sua necessidade uns dos outros. Deus otorga esses dons, e eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado, e em seu auxílio tinham aprendido a falar vários idiomas. Nessa ocasião, no Pentecostes, muitos desses judeus estavam em Jerusalém assistindo às festas religiosas que se realizavam. Cada língua conhecida estava representada por eles. Essa diversidade de idiomas teriam sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Portanto, Deus supriu de maneira miraculosa a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem eles trabalhavam. Registrado em Atos dos Apóstolos, Casa Publicadora Brasileira, edições 2021, página 25 e 26. Os dons do Espírito Santo têm transformado vidas durante toda a sua ação. Nós temos exemplos de vida transformada também nos nossos dias. E como descobrir os dons espirituais? Essa descoberta envolve um processo que inclui autoconhecimento, oração, estudo da Bíblia e ação. Familiarizar-se com a lista de dons espirituais mencionados nas Escrituras e procure compreender o que cada dom representa. Observe como você se sente ao realizar diferentes tarefas e identifique as áreas em que mais se destaca. Converse com pessoas experientes na fé e peça conselhos. Acima de tudo, ore pedindo a Deus que revele quais dons espirituais Ele lhes concedeu e como você pode usá-las para a sua glória. A nossa vida deve ser uma vida de constante busca de transformação pelo poder do Espírito Santo. O objetivo desse canal é nos levar mais perto de Deus, mais perto uns dos outros e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Juntos conosco, ao se inscrever, compartilhar e deixar seu comentário, o sinalzinho que gostou. Assim tu estás a contribuir para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Que Deus os abençoe e na próxima oportunidade estaremos de volta.